Primeiramente, quero agradecer a todos a presença, né? Muito boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Eu sou o professor Alex Neri, vou ser o moderador deste webinar essa noite. É com muito prazer que a gente inicia mais um webinar, né? Da série de webinars que é conhecida como Gestão Empresarial, Covid-19, Desafios Empresariais, que é promovida pelo Programa de Capacitação das Empresas em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, o Procede-FIA, que, como todos sabem, é um núcleo de excelência na gestão empresarial e é reconhecido pela atuação nos campos da educação executiva, da consultoria e da pesquisa. Esta série de webinar ela tem sido desenvolvida com o objetivo de abordar assuntos práticos da gestão de empresas e instituições, em sintonia com os desafios decorrentes da atual pandemia que nos acomete, né, da Covid-19. Em nome do Procede-FIA, eu quero agradecer o apoio das seguintes instituições que contribuem e contribuíram, né, para a gente com a realização desta série de webinars. A ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLUS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, que é a Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste, e o Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, o professor Alexandre Salvador e o seu convidado, né, o senhor Ricardo Tucci, eles vão abordar o seguinte tema: comportamento de marketing, quais mudanças devem se manter no pós-isolamento social. O professor Alexandre Salvador, ele é doutor, mestre e bacharel em administração de empresas pela FEA-USP, tem especialização em gestão de marketing pela Madia Marketing School, ESPM e FGV, fundamentos da psicanálise pelo Instituto Sede Sapienti e MBA executivo pelo INSPER, atua como professor nos cursos de MBA da FIA e é pesquisador na área de marketing, inteligência e educação. Além disso, ele é head de marketing da AB Brasil. O senhor Ricardo Tucci, por sua vez, ele é fundador e sócio-diretor de composição da 808 Comunicação e Design, que é uma agência especializada em projetos de marca que articula design, semiótica e branding. Ele é formado em comunicação social, com especialização em branding pela FGV, e é pós-graduado em semiótica psicanalítica pela PUC São Paulo. Em seus mais de 30 anos de atividade, ele criou marcas conhecidas no mercado, além de trabalhos de conceitos, posicionamento, arquitetura e estratégia de nomes, identidade visual e embalagens. É também sócio-diretor da TOF, Traduzindo o Futuro, que é um laboratório de estudos sobre a pós-modernidade. O webinar de hoje ele tem uma duração de 60 minutos e ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Alexandre Salvador e o convidado, o senhor Ricardo Tucci, eles vão discutir em aproximadamente 45 minutos sobre quais as mudanças que devem se manter no pós-isolamento social no contexto do marketing, focalizando principalmente os desafios das empresas e instituições. Na segunda parte, ou seja, nos últimos 15 minutos, eles irão responder perguntas dos participantes que podem ser feitas ao longo da apresentação através do ícone que está logo abaixo aí do Q&A. É um ícone do lado do chat ali que vocês podem fazer. Com isso, essa breve apresentação, eu quero primeiramente desejar uma boa noite ao professor Alexandre e ao Ricardo e passo a palavra para que eles iniciem mais um webinar que eu tenho certeza que será excelente, como tem sido todos os que são feitos até esse momento. Muito obrigado pela presença de vocês. Fica com a palavra. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. Então, oficialmente agora, boa noite, Alex. Boa noite, Tucci. Boa noite, pessoal. O nome do nosso webinar de hoje, acho que antes de tudo é uma provocação, porque é uma pergunta, não é uma afirmação. Quais as mudanças devem se manter nesse pós-isolamento social? E eu acho que, assim, independente do que a gente falar, o mais importante não é a nossa fala. O mais importante é que pensamentos, que conexões, que novas sinapses vocês fazem, ou que novas sinapses a gente ajuda a estimular para que a gente saia daqui com um pensamento diferente. Sabe, alguma coisa como, então isso quer dizer que isso se conecta com aquilo, ou, eu consigo ver essa lógica aplicada no meu setor, eu consigo ver essa lógica aplicada na minha empresa. Cara, se a gente conseguir isso, eu acho que a gente conseguiu um sucesso nessa noite. Né?
não é sobre o que a gente emite, mas é muito mais sobre o que a turma toda, o que o pessoal todo recebe e conecta. Feito esse disclaimer, né? Meu nome é Alexandre Salvador, eu sou executivo, sou professor de marketing, curso de pós, de MBA. Quando me chamaram para discutir esse tema, eu falei, se a gente vai falar alguma coisa de mundo contemporâneo, eu quero chamar o Tucci, que ele traz um pensamento de designer, de semioticista e de pensador da pós-modernidade. Então, é um convite para a gente pensar as coisas do dia a dia com uma lupa diferente, com um olhar diferente sobre um outro prisma. E aí, a minha proposta é a gente montar essa discussão de hoje dividida em 3 partes. Primeiro, eu queria propor um arcabouço teórico, depois a gente fala um pouco sobre o entendimento do cenário atual, e essa é uma parte que o Tucci entra com maestria, e depois a gente divide algumas reflexões sobre o que acontece hoje, o que a gente acha que pode acontecer no futuro, muito mais como um exercício de pensamento, como alguma exemplificação do que a gente vê rolando, mas, de novo, muito mais com o objetivo de estimular o pensamento do que chegar a grandes conclusões. A conclusão ela tem que fazer sentido para cada um, né? E aí, indo nessa linha, para começar esse arcabouço teórico, eu queria falar um pouco sobre alguns conceitos de tendência, de modismo, de megatendência. Pegando dos livros, né? O Kotler e o Keller falam que a tendência é um direcionamento, é uma sequência de eventos que tem uma certa força, estabilidade e são, de certa forma, previsíveis. Então, uma tendência, a gente vê um movimento. Quando a gente fala de uma mega tendência, cara, é um algo maior, alicerçado nas grandes mudanças políticas, econômicas, sociais, tecnológicas. Então, essas mudanças elas são muito mais perenes e têm uma duração muito maior do que uma tendência, que é um movimento um pouco mais rápido. Por exemplo, quando a gente fala de tendência, eu posso estar pensando em fazer pão caseiro é uma tendência, que a gente vai falar um pouco mais lá para frente. Redução do uso de plástico, uma tendência. Adoção de entretenimento por streaming, são tendências. Mega tendências, cocooning, envelhecimento da população, polarização política, preocupação com sustentabilidade. Está vendo como é uma coisa um pouco mais perene? O Solomon ele fala um pouco de moda, fala de modismo, e de moda ele fala que é um processo de difusão social pelo qual um novo estilo é adotado por um ou mais grupos de consumidores. Se a gente pegar uma definição de estatística, é legal a gente ver o contraponto, que moda é o valor de dados que ocorre com maior frequência. E o modismo é uma coisa mais efêmera, mais rápida. Ele vem, ele estoura que nem uma pólvora e morre. O que pode ser modismo? Cara, o batom que a Boca Rosa está usando. E daí tu, quem é mais velho vai lembrar da pulseira da Jade. A Jade usava a pulseira no clone e aí todo mundo queria usar a pulseira da Jade. Paleta mexicana. A gente pagava R$12 por um picolé e achava que estava fazendo um puta negócio, porque não era um picolé, era uma paleta mexicana. E agora pode ser que comecem a vaiar no chat mais live sertaneja. Eu espero que seja um modismo, porque ele cresceu muito rápido, mas eu espero que vá embora com a mesma força. Modismo. Estoura e morre. E o que é bacana, né, desses 3 conceitos? A gente cruzar ele com um pensamento... Deixa eu pegar aqui o livro. O tipping point do Malcolm Gladwell, né? Malcolm Gladwell, que é jornalista, autor do Tipping Point, do Outlier, do Talking to Strangers, ele fala que a maneira da gente entender a adoção da moda, os movimentos que crescem muito rápido, ele fala do fenômeno de propaganda boca a boca, ele fala das mudanças misteriosas que acontecem do dia para a noite.
todos esses movimentos, para o Malcolm Gladwell, eles podem ser entendidos na perspectiva de uma epidemia, que é um negócio meio oportuno para esses dias. Para ele, as ideias, os produtos, as mensagens, os comportamentos, eles podem se espalhar como um vírus. E aí ele fala dos 3 princípios das epidemias. De forma simplificada, o que o Malcolm Gladwell fala ao longo desse livro ele fala que um dos fatores é o poder do contexto. É necessário uma pré-condição, uma latência para que as coisas aconteçam. Então, a gente acha que aconteceu do nada, mas não é que é do nada. Já tem alguma coisa ali acontecendo de forma silenciosa, que é uma pré-condição para isso. A regra dos eleitos, então, ele fala que é necessário que a mudança seja apoiada e que ganhe visibilidade. Então, tem uma pré-condição, a mudança acontece, ganha visibilidade, e aí vem o terceiro fator, que é o fator de fixação. É necessário o reforço positivo para que o novo comportamento perdure. Então, fazendo um paralelo, é como se a gente estivesse pensando num celeiro que tem palha seca. A palha seca é esse contexto favorável. E aí alguém precisa gerar uma fagulha, precisa riscar o fósforo. Né? A regra dos eleitos, a intervenção. E o terceiro fator, ninguém pode tentar querer apagar antes dele crescer. Então, o não apagar ou botar querosene é esse fator de fixação. Quando acontecem essas 3 coisas, a gente tem a epidemia. E aí, cruzando esse pensamento do Malcolm Gladwell com o do tipping point, com aqueles conceitos do Solomon e do Kotler e Keller, a gente pode pensar as tendências e as megatendências, né? Megatendências políticas, econômicas, ambientais, culturais, como sendo essa latência, essa pré-condição, essa palha seca. E aí vem o novo comportamento iniciado que encontra um eco que reverbera como a fagulha. Então, as coisas que começaram a acontecer enquanto a gente estava no isolamento, suportadas por uma pré-condição, tendem a perdurar. E aí, se essa fagulha for alimentada com mais oxigênio, com querosene, ela pode explodir e virar uma epidemia. Então, as megatendências elas já estão aí. Se a gente parar para pensar, a população já está envelhecendo, tecnologia da informação evoluindo exponencialmente, as pessoas já têm as suas vidas super expostas, como num Big Brother de 1984. Os recursos naturais estão esgotando. A gente já tem a intolerância, a falta de empatia crescendo de uma forma intolerável. Cara, mega tendências. Mudança do comportamento durante o isolamento social está aí. A gente vê lives acontecendo, a gente vê pessoas cozinhando mais, a gente vê ferramentas de conference call proliferando a cada dia. Tem gente fazendo mais home office, fazendo mais compra online. Agora, o que vai ficar, o que vai perdurar, o que vai morrer? Não sei. Depende de quanto esses eventos estão alicerçados nessas pré-condições e são estimulados, reforçados pela sociedade e pelas indústrias. Então, eu acho que fazendo esse resgate, esse arcabouço teórico, eu queria passar a bola para o Tucci para ele contar um pouco para a gente sobre esse momento que a gente vive hoje, né? Esse mundo contemporâneo, que, como diz um colega nosso, não é em nada parecido com aquele mundo que a gente vivia antes. Tucci. Boa, Salva, obrigado. Bom, agora também oficialmente a todos, boa noite. Agradeço aqui a oportunidade, né, da FIA, né, Salvador, de todo mundo. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Ricardo Tucci, marido da Daniela, pai da Isabela, e trabalho com comunicação.
falar depois do salve é difícil, né? Eu tentei falar antes, mas não deu, né? Fiz uma cola, né, para tentar melhorar aqui minha performance e acabei de ligar o meu cronômetro. Vamos lá, a perspectiva que eu quero dar para chegar nesse mesmo ponto que o Salva nos trouxe até aqui, né, de as tendências, as mega tendências, o que é a moda. Eu vou começar um pouquinho antes desses autores que o Salva comentou. Eu vou tentar um breve resumo do que eu acredito como que seja a base da nossa ética, a base da nossa relação social. Então, vou começar um pouquinho antes, do tipo 800 anos antes de Cristo. A nossa condição ética no sentido do laço social, de como a gente se organiza, né, vem de há muitos, desde que nos tornamos, né, seres humanos. Por que eu vou colocar essa coisa tão distante? Porque que, na verdade, parece longa, mas se resume praticamente em 3, 4 eras sobre a nossa ética. Inicialmente, nós tínhamos, né, na primeira ética, na cosmológica, os gregos achavam que nós nascíamos uma coisa e morreríamos a mesma coisa, né? Por quê? Começou-se a ter uma necessidade de estabelecer de onde a gente veio para onde a gente vai desde o início. Porque, como sintetizou Sartre, né, o ser humano, a nossa essência precede a existência. Perdão, a existência precede a essência. E nos animais, a existência precede a essência. Isso quer dizer o quê? Que os animais nascem e fazem a mesma coisa por séculos, sem ninguém ensinar, e não mudam, né? Como diria o Jorge, né, que é autor de toda essa teoria, né, meu sócio na TOF, Jorge Forbes, não existe uma colmeia, uma abelha que tenha sido uma abelha Niemeyer ainda. Ela faz a mesma colmeia de milhões de anos. O ser humano precisava se localizar. Então, primeiro, os gregos acharam que a gente estava ligado à natureza. A gente ia nascer escravo e ia morrer escravo, e tudo bem. A gente ia nascer artesão e ia morrer artesão, tudo bem. Num segundo período ético, né, nós mudamos essa transcendência da natureza para uma outra transcendência, que é a religiosa. Existia, né, um Deus e que fazia, né, todos serem iguais, e existia uma certa mobilidade entre elas. Mas, de qualquer forma, para nos unir, a religião nos colocou padrões e parâmetros. Numa terceira época, já no século XVI, início do Iluminismo, século XVII, o homem traz uma nova relação da sua existência e do seu laço, que foi o Iluminismo e a razão. Mais importante do que a natureza, mais importante talvez do que a religião, seja estarmos ligados ao que tem de mais importante nesse planeta, que é a razão. E aí foram criadas diversas teorias universais, ou seja, para tornar todos nós parte de um mesmo, relacionando e deixando que as pessoas fossem relacionadas novamente a uma razão, a algo universal. Vejam que esses 3 períodos são realizações verticais. Em um momento nós tivemos a natureza, no outro nós tivemos um Deus e no outro nós tivemos a razão. Quando Nietzsche traz a sua filosofia do martelo e começa a questionar a religião, a moral, depois a gente tem Freud fazendo a mesma coisa, trazendo essa subjetividade, a gente começa a caminhar para o período que a gente se encontra hoje, ou um pouquinho antes deste hoje da Covid, que é a pós-modernidade. A pós-modernidade, ela em tudo é diferente do mundo que a gente vivia. Por que eu falo da questão do iluminismo, dos padrões, da revolução industrial? Tudo era um mundo padronizado. Nós tínhamos muito conhecimento e isso era universalizado, nos dava uma garantia e uma tranquilidade. A gente sabia que daqui a 50 anos tudo ia estar quase a mesma coisa, com seu devido progresso, mas não mudaria. Quando a
pós-modernidade entra em questão, acelerada pela globalização, graças à tecnologia, a gente vive num mundo onde nós perdemos os padrões. E todos começaram a achar que estávamos perdidos. As grandes histórias caíram. A gente não vivia mais em função de uma grande religião única, de uma grande pátria. Nós fomos diluindo e transformamos todas essas macro-histórias em micro-narrativas. A gente consegue ver exemplos disso aos montes. A gente começa a perceber que quando, né, nós temos uma manifestação, né, onde se falava que era pelo valor do passe do ônibus, não queria ter uma questão política, e todos se juntaram, cada um pela sua narrativa, e não exatamente por um único motivo. A música eletrônica é outro efeito disso, elas se juntam não pela letra, mas pelo ritmo, pelo sentimento. E assim a pós-modernidade eliminou os padrões, fazendo que uma série de ações fossem surgindo, inclusive no consumo. Vejam que quando a gente dá lugar às micronarrativas, a gente está falando praticamente de histórias de marca. A gente está falando praticamente de histórias que nos interessam de youtubers. A gente começa a buscar outras referências, porque num mundo em rede, um mundo onde esse laço vertical foi quebrado, não existem mais padrões, nós vivemos uma sociedade reticular, onde nós buscamos no próximo a nossa relação de existir. A nossa subjetividade é suportada pela existência do próximo. Então, isto muda totalmente como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente trabalha, os nossos propósitos. Como dizia um velho filósofo, não tão velho assim, Renato Russo, quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. E que aconteceu ainda estar por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Os artistas, como sempre, como dizia Freud, estão sempre à frente em função de uma percepção, de uma sensibilidade. Aqui ele já fala que o futuro não era mais aquele futuro programado, era um futuro incerto, era um futuro que a gente não sabia para onde a gente ia. E a música e a arte vêm nos trazer isso. Voltando para a questão, né, do comportamento, a gente percebeu que antes desse evento, né, da pandemia, muita gente já trabalhava remotamente. Existia uma questão ali de mobilidade que não estava bem resolvida. A tecnologia nos forneceu trabalharmos remotamente, mas ele não estava solidificado. Para algumas áreas sim, para outras áreas não. As marcas tinham suas histórias, mas seus propósitos estavam também muito próximos, pois todo mundo queria um mundo melhor para todo mundo, né? Então, veja como a gente sempre começou a buscar nesse período conturbado, que muitos chamaram de VUCA, né? De volátil, de incerto, né? De complexo, de ambíguo. Essa é a pós-modernidade. Aqui o Knatoff, né? E Jorge batizou de Terra 2. É um mundo sem padrão, onde o importante vai ser a gente inventar novas formas de vida. Porque padrões a gente não tem. É lógico que é muito mais agradável, muitas vezes, a gente ouvir o que tem que ser feito, para onde se vai o mundo, qual será agora o novo comportamento. A gente está sempre em busca, né, dessas respostas. Mas o que a gente, né, estava já vivendo antes do Covid é de que a gente não consegue encontrar essas respostas, mesmo porque elas variam muito rapidamente. Pegando um gancho, quando o Salvador fala do tipping point, é importante a gente lembrar que, se eu não me engano, e o Salvador está com o livro aí, mas se eu não me engano, o tipping point, né, o ponto da virada, é de 2000. Não existia o Facebook. Facebook começou em 2004. Esse cara do Facebook muda totalmente a questão do contexto em segundos. A velocidade da tecnologia, a velocidade da comunicação. William Vac, um dos âncoras
de mais de 20 anos na Rede Globo, do Jornal Nacional, mega respeitado, é tirado do ar em menos de 48 horas em função de um áudio que vaza. A velocidade no Terra 2, no mundo pós-moderno, é muito alta. Então, às vezes, a gente tem uma certa tendência, né? As micro. Então, vai por aqui? Será que vai por aqui? Ou ela vai durante um tempo? E será que ela vai ser sustentada? Não sei. O que eu acho que antes desse momento, a gente vivia num mundo anormal. E que eu acho que agora a gente está partindo para um novo anormal. Só para deixar a provocação e volto a palavra para o Salvo. Cara, que barato. Que legal. Não estou com a menor vontade de voltar porque eu tinha pensado antes. Queria te deixar uma pergunta já, Tuti, que ela é, considerando a minha abertura, talvez ele seja uma pergunta para mim assustadora, porque quando você fala das narrativas, né, das grandes histórias que caíram, o Bauman fala, né, da modernidade líquida, que é o nome que ele dá para a pós-modernidade, da falência das metanarrativas genéricas, né? É isso aí. E essa história. E aí você fala das micronarrativas. Cara, a estrutura da live sertaneja, assim, cara, e aí eu te deixo como pergunta, será que a live é o gozo da micronarrativa? Assim, a gente chegou num ponto que é essa materialização de uma micronarrativa, mas depois a gente conversa disso. Tá. E eu queria apontar uma outra coisa, cara, que eu vendo a tua fala, para mim é a diferença do pensamento do administrador para o designer. E aí eu encontro a minha fala muito mais linear e eu encontro a tua fala muito mais helicoidal, porque você dá voltas, mas nunca passa pelo mesmo ponto e está sempre num ponto além, está sempre construindo sobre, que é fascinante a narrativa. Fim da divagação, pensando um pouco nesse mundo de hoje e aí entregando de forma mais linear o que eu enxergo do momento de hoje, com uma rápida reflexão, o que já eram coisas que acho que a gente estava vivendo já nesse pré-Covid, que já eram sinais de materializações, eu acho que dessa pós-modernidade, que é quase que tá vestindo... A gente vivia com regras da Revolução Industrial no mundo que já não era mais esse. Então era como se a gente estivesse vestindo uma roupa que não era nossa, né, que causa um desajuste. A gente já viu uma tendência de cocooning, né? O mundo estava tão louco, com tanto excesso, que a gente começou a preferir não sair. Claro que alguns, não é todo mundo. Então, parece que o ficar vira um novo sair. E aí eu busco mais tempo com os amigos, com a família, com pequenos grupos, e a casa passa a ser uma área de lazer já não tão improvisada. Assim, a gente pode estar separado, cada um na sua casa, mas a gente vê séries do streaming de forma síncrona, comentando no WhatsApp. É um movimento já diferente que já estava começando a acontecer. Hoje a gente vê uma outra tendência, que era o desconectar para se reconectar. E essa tendência também, ela bebe dos excessos, que você começa a ver gente em diferentes áreas, trabalhando artesanato, leitura, culinária, esportes extremos. Quando você procura o desconectar para se reconectar, você vê esse discurso na boca de ultramaratonista, aqueles caras que correm 100 quilômetros na montanha. Os hobbies começam a aparecer mais fortes com uma valorização do eu e das origens, do que realmente importa. Parece que silêncio, espaço e tempo viraram artigos de luxo que estão cada vez mais valorizados. A gente vive, e isso para mim é um reflexo que eu não gosto muito, mas a tecnologia está possibilitando que a gente não precise encarar mais de frente as frustrações.
a gente evita frustrações, contatos indesejados, minimiza a insegurança. A tecnologia está propiciando que a gente viva nos filtros de bolha ou nas câmeras de eco do Elie Parisier. A gente só ouve o que gosta, só fala o que gosta, só vê quem gosta e evita a rejeição. A gente vê isso nos relacionamentos, nos filmes, e acho que esse negócio da gente evitar a rejeição faz com que a gente não tenha surpresas negativas, mas no final faz com que a gente não tenha mais surpresas. E a vida pode ficar chata se a gente não tiver surpresa, porque a gente não tem decepção, mas como a gente já conta com encantamento, cada vez a nossa satisfação é menor e a gente fica viciado na superação. Então, já estava rolando isso e eu vejo isso também se intensificando. A gente vê informação, todo mundo tem, então ter informação não faz mais a diferença faz que uso a gente dá para a informação. E o Paulo Freire falava um negócio que eu acho fantástico ligado com isso, que a gente sempre tem que ler um livro, tem que ler um texto pensando no contexto. E essa falta de conexão com Paulo Freire faz a gente cair tanto em fake news e deepfake. Então, as fontes começam a ganhar mais relevância. A tecnologia não diminui tempo, aumenta a conexão. Parece que a tecnologia começa a diminuir quilômetros. E eu posso me parecer mais com o meu vizinho, mais com uma pessoa que está do outro lado do planeta do que com o meu vizinho de porta. A gente vê o mundo por uma tela com isso. E aí, a gente já começa a conectar com algumas tendências que, se a tecnologia diminuiu tanto as distâncias, quando a gente fala do presencial mesmo, tem que valer muito a pena. Tem que ter um motivo para a gente se encontrar. E aí a gente vê tudo que está acontecendo no Covid, acelerado pelo Covid. Cara, negócios não essenciais estão fechados, os executivos estão em home office, os professores e os alunos estão em EAD, a gente está em EAD. A academia está de porta fechada, alugando a sua bicicleta. A gente vê o pessoal fazendo rap na frente do computador a todo dia e o consumo do álcool estourando. Tem um aumento do consumo em casa, supermercado, derrocada de food service. Então, quem trabalha muito com food service, como nossa amiga, deve estar preocupado. Restaurante atendendo em delivery, takeaway, veículo tradicional voltando a ter relevância porque eles viraram fonte de informação crível. Aumento de energia, consumo de água, luz. E nisso tudo a gente fala, o que disso fica, o que disso continua. E aí eu retorno para o Malcolm Gladwell, com o poder do contexto, a regra dos eleitos e a fixação. Né? Para as coisas persistirem, assim, de falar assim, o que deve continuar como o novo normal ou novo anormal, são aquelas coisas que já estavam começando a fazer sentido antes, que o novo comportamento alavanca. Se a gente fosse pensar, cara, na empresa que eu trabalho na Flashman, na B Brasil, com marcas Mauri, Flashman, Gran Finale. Mistura para bolo e fermento tá voando, minha gente. Né? Eu já vi vários memes assim, ó. Se você ainda não fez bolo, você não é um quarentiner. Tem hashtag pandemia. Legal. Penetração de fermento, de fazer pão, triplicou. Será que fica? Cara, o que a gente sente? Já existia uma latência, já existia o cocooning, já existia o evento Masterchef. As pessoas já cozinhavam mais em casa. As pessoas já estavam se desconectando para se reconectar. E tudo isso tem a ver com fazer pão, que tem a ver com o nosso alimento de origem. Né? Tinha aquele cara que fazia pão lá há muito tempo, né? Jesus Cristo, que cortava o pão. Cara, pão tem muito a ver com resgate. E nesse momento, tinha gente que nunca fez pão que começou a fazer pão e venceu as barreiras. Sova, as pessoas tinham medo de sova. As pessoas achavam que fazer pão é complexo. E aí um dia a pessoa se vê em casa, vê que um amigo fez pão, faz pão e descobre que não é difícil. A propósito, pode ser trabalhoso, mas é fácil. E aí essa pessoa cruza
do mundo das pessoas que não fazem pão para o mundo das pessoas que fazem pão. Elas, depois do isolamento, não vão fazer pão na mesma frequência. Mesmo porque não tem tanta gente para comer tanto pão assim. Eu já estou dando pão para vizinho aqui no prédio. Né? É fato. Né? O fazer é muito gostoso. Mas elas não vão fazer com tanta frequência, mas elas vão fazer com um pouco de frequência. E uma categoria que tinha penetração de 25 vai crescer penetração tranquilamente, vai perder um dos why not da categoria e ela vai deixar um residual muito grande, porque ela está muito ancorada em tendências, vem o isolamento, incentiva um comportamento que é suportado, que tem tudo a ver com tipping point. Né? Quando a gente olha para outras coisas, educação, gente. Educação, ela é híbrida. Daqui para frente, educação é híbrida. Professores, né, colegas meus, alunos, tinham receio do meio digital. Tinha muita gente que achava, não, essa história de EAD, não sei, é estranha. E do dia para a noite, de uma semana, acho que foi numa quarta-feira, né, que as escolas começaram a falar que as aulas estavam suspensas, e em 2 semanas todas as escolas se operacionalizaram para o EAD. Na FIA, eu acho que foi 1 semana e meia, eu estava dando aula EAD para uma turma que era presencial. E foi muito bom. As pessoas estão perdendo o medo do EAD e estão vendo que talvez, dependendo do que é esperado de interação, o EAD se resolve. E o presencial ele vai ter que ter uma função muito diferente. O que a gente vê é que quando a gente vai para o mundo EAD, a função docente ela começa a ser fatiada em várias outras. Você tem o design instrucional, você tem o palestrante, você tem os mentores e facilitadores, os monitores, os avaliadores, os aplicadores de prova. A gente vai para um nível de especialização massivo. E tem isso muito a ver com outro ambiente que está mudando, que é a realidade do trabalho. O trabalho não precisa ser mais todo mundo junto, das 8 às 5 ou das 9 às 6, como se a gente ligasse uma chave e o turno começasse a funcionar. A gente está vendo que o home office funciona. E, a propósito, de forma muito mais produtiva. As empresas já tinham o discurso do home office, mas faltava colocar em prática. E quando vem o isolamento, todas as demandas que a área de TI fazia, né, todas aquelas petições antigas para aprovar investimento, trazer infraestrutura para a empresa, todas as petições foram aprovadas de uma semana para outra. E agora as empresas já têm base instalada. Quando terminar o isolamento, que não vai ser uma chave que você vira e a partir de amanhã está todo mundo na firma. Conforme você for terminando o isolamento, as empresas já estão qualificadas, habilitadas, capacitadas para trabalhar em home office. E aí as pessoas já estão começando a perguntar, mas será que precisa voltar para aquele jeito? Porque tem muita coisa desse jeito que é boa. E aí o presencial vai ter uma outra função. Talvez, em vez de sala de reunião, a gente vai ter arenas multifuncionais para fazer reunião, workshop e outras coisas. Porque talvez aquele modelo da baia, a coisa que você faz fechado na baia sozinho, você pode estar em casa. Né? E aí a gente vai falar do desenho do novo escritório. Talvez o escritório do futuro próximo seja muito diferente do escritório que a gente tem hoje. Né? E aí a gente vai começar a falar, para fechar, da forma da gente viver. A forma da gente desenhar nossas casas. O conceito de morar perto do trabalho é melhor, mas espera. Se o perto é uma tela e uma câmera, eu posso querer viver onde tem menos poluição e mais espaço. E uma vez por semana eu vou para a muvuca. E aí vale a pena. Dá para a gente fazer esse tipo de construção, gente, para vários setores. Mas aqui, acho que para falar um pouco mais de comportamento, eu queria devolver a bola para o Tucci. Tucci. Vamos lá. Eu vou pegar o seu gancho ali da live, que eu acho que em tudo a ver, todas essas histórias que você comentou aí da live, do pão,
né? Do morar longe, no meio do mato. Tem gente que quer morar no meio da cidade. São essas pequenas histórias e é disso que as pessoas procuram e precisam procurar, né, no mundo pós-moderno. Uma, porque ela tem essa possibilidade. Mas a possibilidade também tem uma pegadinha, nessa múltipla escolha que o mundo contemporâneo dá. Não é fácil escolher, e a subjetividade de escolher e ter certeza que acertou é o que deixa todo mundo preso, muitas vezes, ao velho padrão. Era melhor ter pouca história, porque eu tinha uma razão. Mas agora eu tenho várias, e qual que eu escolho? Isso é uma questão subjetiva pesada, não é fácil, e é isso que eu acho que a gente tem que mudar, né? E espero do comportamento das pessoas. Essa habilidade, quando você fala assim, desconectar para conectar, é o famoso GPS ambulante. Eu preciso recalcular a rota. Só que eu preciso recalcular a rota no mundo pós-moderno a cada minuto. Não a cada minuto, é um exagero, mas tem hora que eu vou gostar disso, tem hora que eu vou gostar daquilo, apareceu uma oportunidade, apareceu outra, eu abandono aquela, agora é o pão que, aliás, tem realmente uma questão nostálgica. No filme, o diretor do filme Yesterday, um filme recente, né, onde o menino acorda e só tem, né, ele toca as músicas dos Beatles que ninguém conhece. A argumentação do filme é de que quando não se sabe o que vem pela frente, a nostalgia é um excelente conforto. Isso é uma condição contemporânea. Então, a gente viu nos últimos tempos, antes do Covid, nesse antigo anormal, de que o mundo foi um movimento reacionário. Voltamos a velhas ideias, tanto na política quanto na indústria, porque a gente não sabe para onde ir. Então, a gente aposta nas fórmulas antigas. Não é o melhor. A gente vai tentar resolver o mundo com coisas que não funcionam mais. O que funciona mais? Para mim, a palavra-chave, Salvador, é a criatividade. É a invenção do futuro. A invenção particular de cada futuro. Uma das quebras entre o mundo anterior, moderno, e o pós-moderno, é o estilo. No mundo moderno existiu status, né? Eu tinha um Rolex, eu viajo para Paris. Quando no mundo pós-moderno, onde perco o padrão, o ser humano começa a buscar o seu estilo. Por quê? Porque aquilo que coloca a subjetividade dele em primeiro lugar. Não é mais o padrão. Então, bacana não é, lógico que é ir para Nova York e comprar na Macy's. O bacana é, muitas vezes, fazer uma viagem para conhecer uma aldeia em Manaus. Porque isso é mais estilo, é o que ele gosta, conecta ele à natureza. Não quer dizer que viajar para Nova York é ruim. A única coisa é que eu não dependo mais de viajar para Nova York para poder colocar a minha marca pessoal naquilo que eu faço, que é a definição mais sintética de estilo, né? Colocar a marca pessoal no que se faz. O mundo busca estilo. Fazer pão é estilo. Fazer pão é algo carinhoso, é algo que eu faço até para dar para o meu vizinho, onde, né, nesse mundo onde a subjetividade está em rede, eu dependo do outro, a vizinhança, a colaboração, trabalhar com amigos, faz muito mais sentido para nós hoje do que antigamente. Antigamente você indicava um amigo para uma empresa, epa, você está indicando um amigo, você está... Hoje você fala assim, você tem um amigo que você conhece para vir trabalhar aqui? As relações mudaram, a gente deu muito mais importância às relações pessoais, porque nos estabelece. Isso cria um campo de a gente ver comportamentos muito maior. Você falou sobre cidade. As cidades, eu acredito que quando a gente muda para esse mundo novo, a gente deve esquecer, até para pensamentos de marketing, para pensamentos de marca, a gente não tem que pensar em melhorar. Melhorar é moderno, progressivo. A gente tem que pensar em quebrar os padrões. Eu costumo dizer que, aliás, estruturado pela ideia do paradigma, a inovação
a invenção não está na quebra do paradigma, ela está na quebra do sintagma. É na estrutura que eu invento, não é na mudança, na reposição de algo, né? Então, para dar um exemplo rápido, eu sou uma fábrica de automóveis que faço automóveis de luxo. Eu sou uma fábrica de automóveis que faço automóveis esportes, automóveis. Isso é o mesmo. O sintagma é: meu negócio é mobilidade. Se eu pensasse, se a Fiat tivesse pensado isso, pegando qualquer marca, ela poderia ter criado o Waze. E não ter deixado alguém de tecnologia ter criado o Waze. Porque ela não pensa que o negócio dela é mobilidade, ela pensa que o negócio dela é automóvel. Recentemente tem pensado em mobilidade, mas demorou demais, né, para pensar num novo sintagma. A gente precisa, nesse novo tempo, em questões pessoais e também de empresa e de marca, a gente precisa reenquadrar a realidade. E esse reenquadramento é através dessas buscas que você comentou. Eu não quero mais morar na cidade, eu quero mudar no campo e eu me conecto. Não, eu quero mudar na cidade, mas eu não quero andar. Eu não sei se a cidade vai ser como ela era antigamente. O Hyperloop, que é um projeto do Elon Musk, né, tenta aproximar as cidades num trem que viaja a 1.300 quilômetros, né, por hora, me faz morar em Campinas e chegar no trabalho em 6 minutos. Né? Então, muda a relação de tempo e de espaço. É esta mudança que deve acontecer, mas o mais importante é que nós estejamos preparados para aceitar de que sou eu que devo inventar esse futuro, pois se for esperar o futuro dado, ele não existe, porque ele existe diversos e que me cria uma certa angústia na escolha e talvez ainda não seja aquilo que eu quero. Então, a invenção e se responsabilizar por ela é importante. Eu queria pegar um ponto, quando você falou da live, realmente a gente vai voltar, né? Daqui a pouco termina tudo isso, e os eventos vão acontecer, não rapidamente, eles vão voltar em outros formatos. Então, a live, eu não sei se ela vem para ficar, porque o contato e as pessoas, principalmente do sertanejo, e as pessoas, elas precisam se encontrar para se estabelecerem enquanto pessoas. E existem coisas que vão ser impossíveis a gente ter esse contato. Hoje, ouvindo uma live mais sobre arte, né, a questão foi colocada sobre Inhotim. Como eu tenho a experiência de Inhotim? Não tenho a experiência de Inhotim pela live. Eu vou ter que transformar, a arte vai ter que ser transformada, seja na captação, seja num formato, seja numa navegação, ou seja exatamente num formato que eu consiga visitar de forma segura, talvez tão rápida com Hyperloop, numa forma asséptica, né? Mas que eu possa ainda sentir o cheiro, né? Sentir a brisa enquanto observo e ando no meio de uma obra de arte. Então, a gente tem desafios que eu acho que o mundo vai sempre trabalhar com todas essas camadas. Quando eu comentei da natureza da primeira era, da religião da segunda e da razão da terceira, elas não sumiram. Elas continuam em camadas sobrepostas. Né? Há uma história, que um exemplo bobo, né, mas engraçado que o Jorge coloca é quando você prima pelo natural, então você come um sanduíche natural e você passa mal, porque o natural também tem coisas ruins, tem bactéria, tem vírus. E aí você vai para o hospital procurando na ciência a solução. E quando dizem que o negócio está meio grave, você reza para Deus que ele te salve. Então, a gente está intercalado sempre em todas as questões. Mas existe uma flutuação onde talvez sejam essas tendências, mas que elas vêm e voltam. O coworking parecia ser uma tendência. Eu não sei se ele vai existir daqui para frente, ou ele vai existir de uma outra forma, porque os espaços, talvez a descoberta de trabalho em casa não precise mais do coworking, ou seja, um outro coworking, né?
Então, o fato é que, depois da Covid, eu acho que a gente está voltando para um novo anormal, para um mundo onde a gente já precisava se reinventar e sustentar essa nossa invenção, seja como marca, sob as narrativas, o nosso estilo, a nossa personalidade. A gente vai precisar continuar fazendo isso e vivendo de uma forma muito mais aberta e preparados para o imprevisível, de forma rápida, de forma segura. Eu brinco sempre que quem é pai, né, vai saber que ter uma criança não tem rotina, né? É um aprendizado de você aprender a criar a cada minuto uma alternativa, uma emoção, uma percepção. Então, acho que é este comportamento que a gente deve manter, a criatividade, a inovação. Muito bom, muito bom. Alex, temos perguntas? Temos tempo? Podemos deixar o Tuti falar por mais 15 minutos, porque quero mais, cara. Acabou a minha folha. Temos perguntas sim, professor. Algumas perguntas já estão aqui no ícone do Q&A, que eu peço aos ouvintes para encaminhar por esse ícone, fica mais fácil para a gente acompanhar. Algumas perguntas não são direcionadas, né? Então nem para o professor Alexandre ou para o Ricardo, então vocês fiquem à vontade para comentar quem achar mais apropriado ou quem quiser fazer os comentários, né? Se quiser de repente fazer um bate-bola entre vocês, fica à vontade. Uma delas é o seguinte, professor. Vocês acham que as pessoas compartilham tanta fake news sem verificá-las, pois querem corroborar suas crenças naquilo que está escrito? Sim. Sim, é uma pergunta bacana, você dá um sim seco, né? E acaba. Estou vendo aqui no Q&A, é a pergunta da Evelise. Eu acho que sim. E esse negócio que eu te falei, Evelise, do Elie Parisier, depois dá uma olhada, é um TED razoavelmente curto, acho que é um TED de uns 8, 9 minutos, que ele fala muito disso. Cada vez que a gente vê uma mensagem, uma notícia que reforça um pensamento meu, me causa uma satisfação imediata e eu me sinto tão completo, inteligente, que eu repasso sem nem ver fonte. Porque a hora que eu me identifico, falo, olha, esse cara aí entende das coisas, porque ele pensa igual a mim. Repassa. Então tem um pouco eu estou passando quase como se fosse um cumprimento para mim mesmo, pela minha sabedoria. Tuti. Eu acho que a fake news ela tem um ponto ali de quem cria a fake news, ele cria a partir de uma crença sincera dele para outro que também acredita naquilo, caso contrário não passaria para frente. Agora, existe uma questão da fonte que você fez no seu comentário, né, que as pessoas estão procurando, exatamente por ter tanto se falado, né, de fake news, existem índices, né, do jornalismo, aumentou absurdamente, né, de fontes que se procuram fontes mais seguras. Então, antigos meios que haviam, de uma certa forma, perdido a relevância, voltam de forma mais forte, pois asseguram, né, uma veracidade maior. Então, eu acho que a pessoa passa porque ela acredita, a pessoa passa porque ela só passa, tem de todos os tipos, né? Eu acho que tem de tudo. Acho que é importante a gente, né, os leitores se preocuparem mais do que os passadores. Né? Muito bom, muito bom. Ok, obrigado. Tem mais uma aqui, essa aqui é de previsão, professor. Quando vocês acham que esse novo normal começa a ser realidade? Esse período de transformação deve levar quanto tempo? E essa é uma pergunta da Renata Figueiredo. Então, eu falaria para ela que deve começar quando você chamar a gente para tomar um café, um chá, para a gente conversar, porque tanto eu como o Tuti somos seus fãs. Rê, eu não sei, sendo super sincero.
eu acho que não existe um dia de virada, não existe existe uma transição na que a gente nunca vai estar na plenitude de um novo normal, porque ele vai sempre ser o anormal em mudança, eu acho. Eu acho também. Mas, nesse mundo imprevisível, beijo, a gente não deveria responder uma pergunta tão difícil quanto essa, né? Porque é o que todo mundo quer saber. Mas eu fico pensando, ou pegando o exemplo do William Vac. Supondo que semana que vem, ou daqui a 3 semanas, o medicamento Anitta, testado, né, pelo Marcos Pons, dê resultado e se descobre que em um dia, quem pegou Covid-19, sara. Tudo muda, vai mudar da noite para o dia. Se existir uma segurança de que eu não pego mais essa doença a partir de amanhã, vai voltar para o meu novo ao normal, né? Mas a gente não sabe, porque também a gente não tem nem noção de quando isso vai acontecer. Acho muito difícil. Nessa levada, eu acho que é tudo híbrido e transitório. Tuti, eu tenho uma dúvida se o efeito que a gente está vivendo agora com a Covid, e pelo que a gente está passando de isolamento, de TV, de tudo, de mudança de vida, a gente não vai ficar com uma cicatriz muito maior do que o 11 de setembro. Que hoje a gente lembra, cara, o que eu estava fazendo, e de verdade, depois desse 11 de setembro, eu nunca mais entrei num avião com a mesma tranquilidade que eu entrava antes, mesmo sabendo, tipo, sabe, no fundo você sabe, aqui não tem um terrorista, mas você olha para um avião e eu não sei se isso não vai afetar a gente entrar num ambiente fechado, num elevador, e já tem, então eu não sei se, cara, amanhã, seja o que acontecer, resolveu. Eu não sei se a gente vai viver com medo do próximo e isso vai fazer a gente ter um comportamento diferente de antes. Não sei. Não sei. Eu acho, sem dúvida, né? Quando eu quero dizer voltar ao normal, é essa anormalidade do trabalho, mas aí vai voltar aquilo que era. O que eu quis dizer, talvez tenha me expressado mal, é de que eu acho que a gente não sabe quando acontece, né? Que foi a pergunta. Quando vai voltar? Não dá para saber, mas ele pode voltar rápido, mas ele volta com essas cicatrizes que já estavam sendo abastecidas, né, por um formato de vida que já estava rápido, sem saber para onde a gente vai, diverso, difícil de viver, difícil de trabalhar. Ele volta para aquilo. Vamos se sentir inseguros, vamos ficar com medo de qualquer gripe, mas a gente poderia voltar a um próximo daquele anormal, dependendo de uma notícia que pode sair hoje à noite. Não sabemos. Alex, a gente tem tempo para mais uma? Professor, estamos chegando no final do tempo aqui. Mais uma. Tem mais uma pergunta? Vamos fazer mais uma pergunta aqui que é interessante. Tá legal. Tá legal. A gente ouviu dizer que você virou doutor recentemente, Alex. Isso é verdade, é bem verdade. Então, responde com a gente também. Hã? Responde com a gente. Ah, não tem essa mesma categoria. Vamos aqui, ó. Como sabemos se estamos indo em direção à disrupção, à quebra de sintagma, ou se estamos fazendo mais do mesmo? É difícil. Essa é sua, Tuti. Bom, é uma pergunta da Beatriz. O Alex não só é médico, mas ele também deve ser paranormal, porque eu estava lendo essa pergunta e ele falou essa pergunta. Eu acho a disrupção é um conceito que a gente deve, né, você deve conhecer bem. A disrupção é um termo cunhado pelo Clayton Christensen, onde ele fala de que existe a quebra, né, um trabalho de base para reduzir ali algo que já era feito, né, de um outro formato. Aí você faz uma disrupção naquele mercado. Existem diversos modelos. Como a gente vai saber se a gente está quebrando, né, fazendo mais do mesmo ou mudando o sintagma? Eu acho que essa frasezinha talvez ajude. Se você perceber que a sua frase, aí eu vou me amparar na linguística, se a sua frase é a mesma que antes,
Você só mudou algum paradigma? Parece infantil, mas funciona. Se você mudou o paradigma, você está fazendo a mesma coisa. Se você quebrou esse sintagma, você não consegue construir a mesma frase, você está num outro modelo de negócio. Eu não consigo pensar rapidamente agora, mas eu não sou contra melhorias, tá? Por exemplo, quando você tem um negócio de um log, por exemplo, né? Você tinha as mesmas empresas, né, de motoboy, né? Você ligava para elas, tinha um motoboy que resolvia. Quando você colocou tecnologia, você ganhou a escala, você ganhou alcance, você está fazendo quase o mesmo serviço, né? A log está fazendo quase o mesmo serviço de motoboy, mas ela não é mais uma empresa. Por quê? O sintagma inovador é de que ela reuniu em rede, simultaneamente, várias pessoas. É outro negócio. Não é uma empresa que contratou mais motoboys. Não é uma empresa que colocou 10 PABX. Ela mudou. Ela pensou em como eu organizo essas pessoas para trabalharem diretamente para outras pessoas. Então, aqui é um exemplo, né, de uma quebra de sintagma. Eu não fiz uma empresa melhor, eu fiz um outro negócio. Né? Então, eu acho que a frase ajuda a gente a perceber. E o próprio modelo de negócio. Né? Quando você percebe que você está entrando num outro campo que não é, né, de um produto ou alguma... Outro exemplo, eu ia falar de produto. Um smartphone. Né? Quando a Apple surge com o iPhone, ele estava criando um novo campo. Não existia um smartphone, existia um celular que era um telefone melhor que o outro, porque ele era sem fio e pegava de longe. Mas quando Steve Jobs tem a ideia de colocar uma série de outras coisas ali, ele mudou o sintagma. E o iPod, que todo mundo esquece. O iPod não é que ele fez a mesma coisa que o Walkman da Sony. Ele revolucionou a indústria fonográfica. O jeito de vender música mudou através do iPod. E isso é uma quebra. Então, dá para perceber pela frase, pelo modelo de negócio. O iPod parece que é um repositório de música. Não é. Ele é uma forma diferente de consumir música. E a genialidade estava nesta quebra. Então, acho que dá para perceber dessa forma. Agora, não é fácil. É o que todo mundo busca, é essa quebra, né, de sintagma. Mas é criatividade, até mesmo antes de inovação. A gente tem que olhar a cultura, que é a parte-chave, olhar os movimentos, olhar se existe algo que ainda não foi feito, mas sempre pensando num outro formato, não numa melhoria, numa progressão. Por isso, o sintagma. Não sei se eu respondi. Ô, Tuti, eu estou ouvindo a tua fala, me passa um pensamento que, acho que há um tempo atrás, a gente ouvia aquela ideia de, se dá uma ideia, alguém fala, você é louco. E era ofensa. E hoje é elogio. Porque, cara, você é louco. Né? Você está mudando o caminho. Você está fazendo uma ruptura e uma mudança. Que legal. Nossa, muito bom, muito bom. Ô, Alex, vai acabar com o nosso barato. Infelizmente, a apresentação foi excelente, o assunto está muito bom. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Professor Alexandre, Ricardo, muito obrigado pela participação, por compartilhar o conhecimento com a gente. Foi muito bom, de fato mesmo. Tem uma série de agradecimentos que a gente precisa fazer aqui, principalmente agradecer a todos que participaram, né, desse webinar, que assistiram. Essa série de webinar, Gestão Empresarial, Covid-19, Desafios Empresariais. Agradecer as seguintes instituições, né, pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLUS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. Mais uma vez, obrigado ao professor Alexandre Salvador e ao Ricardo Tucci pelos conhecimentos compartilhados nesse webinar. Agradecemos também a equipe de apoio da FIA, do Procede FIA, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima terça-feira traremos outro tema, como lidar com conflitos e sucessão nas empresas familiares em período de crise, com o professor Armando Lorenzo.
Lembramos a todos que, assim como nos webinários anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal do YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Tenham todos uma boa noite.